Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Como sempre, muita luz e paz ao seu coração, muitas energias positivas aí para sua quinta-feira ser mais do que especial. Começando, meus amigos, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Meus amigos, o que você faz, especificamente, quando a esperança está acabando? A gente sempre ouve falar que a esperança é a última que morre, né? Mas imagina aqueles dias, aquelas situações em que por algum motivo você sente que as suas pernas bambeiam. Sabe, aqueles momentos mais complicados que a nossa fé parece que não vai se sustentar. Aqueles instantes em que parece que a gente realmente se enganou. Não, Deus não está me observando. Se Deus estiver me observando, colocou óculos escuros e esqueceu de mim. Cada um tem uma forma, né? Quando infelizmente cai nessa vibração, de justificar o porquê hipoteticamente Deus estaria nos abandonando. São aqueles momentos difíceis em que realmente a gente não entende porque está passando pelo que passa e a esperança começa a se diluir. Pois é, exatamente nesses instantes em que a presença de Deus é mais profunda do nosso lado. É exatamente nesses momentos, meus amigos, que a nossa fé precisa sim aumentar e é o momento que a gente mais cresce aos olhos de Deus. Né? Porque é aquela história, quem mais precisa beber água? Quem está com sede. Quem mais precisa comer? Quem está com fome. Quem mais precisa de ter fé? Quem está passando pelas grandes atribulações. Então, usar as dificuldades da vida para dizer que nós vamos perder a nossa fé, definitivamente não se justifica. Existe uma história linda que atribui a Santo Agostinho, depois da sua conversão, já se tornando bispo, né, da cidade de Hipona, um sonho muito bonito, em que Santo Agostinho sonha que ele e Deus estão caminhando juntos por uma praia. E aí, há um determinado momento em que ele vê, né, duas pegadas, as duas pegadas de dois seres, um ao lado do outro, na areia, e ele sente aquela sensação de segurança. Ele adorava contar essa história. Em um determinado momento, simplesmente fica essas duas pegadas sendo substituídas por apenas uma pegada, né? E aí ele fica muito triste, porque ele fica se perguntando: meu Deus, por que será que tu me abandonaste? Por que que tu me abandonou? Isso no sonho. E então ele ouve a resposta: não, meu filho, você entendeu errado. Essa pegada que você está vendo aí na areia não é a sua, é a minha. No momento em que você fraquejou, eu te peguei no meu colo e continuei caminhando com você. Olha só que profundidade, meus amigos. Olha só que profundidade. Tem uma outra historinha bonitinha que conta, né, de um náufrago que tinha, né, naturalmente naufragado e estava lá em desespero, numa ilha deserta, mas tinha muita fé. E aí ele, meu Deus, me ajuda que eu sei que tudo vai dar certo, mas eu tô com sede. E de repente ele vê uns cocos. Aí tem a ideia de pegar água do coco, beber. Ah, obrigado, Senhor. Aí de repente ele fala, meu pai do céu, eu preciso construir uma cabana para mim que vai fazer frio, vai chover, o que que eu faço? Aí de repente ele vê uns gravetos. Aí ele vai, pega os gravetos, passa horas e constrói uma cabaninha. E aí ele, obrigado, meu Deus, que bom, apesar de tudo, o Senhor está comigo. E ele fala, e agora? Eu preciso de comer alguma coisa. E então ele tem uma ideia de, no meio da floresta, buscar alguns frutos, porque ele vê umas árvores frutíferas à distância. O problema é quando ele está no meio da floresta pegando os frutos, grato a Deus por tudo, começa a chover. Chuva de raio, chuva forte, muitos problemas, né? E aí cai um raio na praia, meus amigos. Olha que situação. Adivinha onde? Em cima da cabaninha que ele tinha feito. Então ele vê aquele fogo todo, né? Pegando as labaredas altas. Aí é demais, né? Aí era demais. Ele cai no chão, se ajoelha. Eu tô enganando a quem? Deus me abandonou. Eu sou um náufrago sozinho nessa ilha deserta, com esses problemas todos. Até minha cabaninha tá pegando fogo. E aí ele desesperado chega no meio da chuva, vê aquele fogo todo e tem um colapso nervoso, achando que Deus tinha abandonado ele. Ok? Ele vai acordar no dia seguinte. Olha que coisa, hein? Com o barulho de uma buzina de navio. Eu não sei fazer buzina de navio aqui. Deve ser assim. Tan, tan. Tan, tan. Sonoplastia aqui na pílula do Evangelho, né? E aí, ele assustado olha para um lado e fala, meu Deus, é um navio, né? E aí aparece um marinheiro no convés, balançando as mãos, como se dissesse, ei, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Enfim, eles resgatam esse rapaz, e aí quando ele já está no convés, começa a conversar, então
O capitão do navio pergunta para ele: Homem, foste muito inteligente. Que coisa boa o sinal que você mandou para nós ontem à noite, senão a gente não teria achado você. Ele: Sinal? Eu não mandei sinal para ninguém. Deixa da sua modéstia. Nós vimos o sinal de fumaça e de fogo que você mandou pra gente. Vejam só, meus amigos. Enquanto ele achava que Deus o tinha abandonado, assim como na história de Santo Agostinho, foi exatamente por causa do fogo que ele acabou sendo salvo. Então, a mensagem da pílula do Evangelho de hoje é: jamais perca a esperança. Dias difíceis virão, virão. Momentos delicados acontecerão, com toda certeza. Mas a nossa fé, meus amigos, precisa estar acima disso tudo. Entende? Por isso, o convite carinhoso a você, independente da sua religião: traga Deus para a sua vida no dia a dia. Faça o evangelho na sua casa para você fortalecer a sua fé e da sua família, porque isso é muito importante. É legal ouvir a pílula do evangelho? Mas é curtinha, é diferente. Você ter 20 minutos por dia, você e sua família, ou se não for possível, pelo menos você faz uma oração para abertura, coloca um copo d'água, pede para Deus, a espiritualidade superior, fluidificar essa água que você vai colocar no filtro depois para você e todo mundo beber. Abre uma página de um livro sagrado para o seu coração. Pode ser o que você quiser, pode ser um trecho da Bíblia, Evangelho segundo o Espiritismo, livros de mensagens, histórias bonitas. Leia em voz alta, reflita, né, sozinho, mas em voz alta, para você raciocinar melhor, para espiritualmente quem estiver ao seu lado, inclusive, escutar. E se tiver outras pessoas, debatam o evangelho. Sinta essa sensação de gratidão e de crescimento. Agradeça. Ao final, faça uma prece de encerramento. Gente, se a gente faz isso todos os dias, você vai reeducando a sua mente para vibrar numa sintonia superior, entende? E aí a fé se torna presente. Mesmo os problemas mais difíceis vão se diluindo em seu poder perante uma fé profunda e sustentada, alimentada cotidianamente. E lembre-se, claro, da gratidão, que é a fé em ação. Agradecer a Deus antecipadamente, né, pelo dia maravilhoso que nós vamos ter, agradecer por tudo que a gente já viveu, que não viveu, ser uma pessoa mais grata, deixar que o amor divino flua através da nossa alma. São coisas simples, mas o problema nosso é que a gente não faz o simples, porque saber e não fazer, você já sabe, né? É a mesma coisa que não saber. Então, que seu dia seja iluminado, maravilhoso e que com certeza a esperança nunca saia do seu coração, porque a sua fé vai ser presente e você vai compartilhar essa fé com quem te rodeia, tá bem? Beijo grande a todos, os amigos que estão aí na região de Betim. Hoje eu vou ter a alegria enorme de estar na casa de Glacos novamente, né, lá na cidade de Betim. Vai ser muito bom da gente poder fazer um estudo sobre as energias, a fluidoterapia, o passe, a troca de amor, e vai ser muito bom aqueles que puderem estar lá, que é uma casa linda, minha casa mãe, né? Então eu sempre fico muito alegre de estar lá, tá bom? Todos mais do que convidados. Fiquem com Deus, muito obrigado por você compartilhar a pílula do nosso amado Evangelho com todos, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve. Lembre-se, nos momentos difíceis, é Deus que te carrega, você nunca está sozinho.